você está abandonando seu melhor amigo que você batalhou tanto pra resgatar e vai trocá-lo por uma mulher que você beijou uma vez, há anos atrás. Semana passada eu maratonei todos os filmes da Marvel e foi pela primeira vez que eu fiz isso desde quando o Ultimato saiu. E enquanto eu tava assistindo eu percebi que muitas das minhas opiniões mudaram ao longo do tempo, então eu decidi ranquear todos os filmes. Lembrando que essas são as minhas opiniões, no sentido de tudo bem, tem uma diferente da minha, e eu não tô incluindo nenhuma série que a Disney tá lançando agora, então não vamos ter WandaVision e não vamos ter Falcão e o Soldado Invernal. E eu não vou monitorar minha fala, então esse vídeo com certeza vai ter spoilers. Se tem um filme daqui que você não assistiu, tá avisado. A primeira categoria é Vibrando, e os filmes aqui são essencialmente perfeitos. São melhor que prata, melhor que ouro, melhor que platino. São os melhores filmes da franquia inteira. A segunda categoria é Horas na Fila do Shopping, o que é autoexplicativo. Os filmes não são perfeitos, porém conseguem me fazer sair de casa, almoçar no shopping cedo e ficar lá, esperar na fila a tarde inteira até esperar a sessão de 5h30 da tarde. Terceira categoria é Assista em Casa Mesmo. Não são filmes ruins, não são. Porém, eu sairia de casa pra assistir? Não. Eu assisto em casa mesmo. E é isso. A quarta categoria é Quarta-feira. Pensa comigo, quando você pensa em quarta-feira, o que vem em mente? Pior dia da semana, preguiça, monótono, mediocridade. São filmes que não são a pior coisa do mundo, porém dá uma preguicinha de assistir. E a última categoria, que é a pior das piores, recebe o nome de, 2020. Acho que no final das contas nenhum filme vai acabar parando por aqui, porque acho que a Marvel não faz filmes horríveis assim. Então, os que não foram muito legais vai acabar parando no máximo até quarta-feira. São 23 filmes ao total, então vamos começar logo, senão esse vídeo vai ter 2 horas. Eu vou falar dos filmes em ordem cronológica. Primeiro filme, Capitão América, o Primeiro Vingador. Clássico, é genuinamente tudo que você espera de um filme super-herói. Não tem muito a falar sobre ele. Segundo filme é o filme da Capitã Marvel, e eu vou colocar ela em Assista em Casa Mesmo. Eu acho que o filme faltou mais história de fundo. Poderia ter mostrado a Carol humana antes dela absorver os poderes da joia. O filme também poderia ter sido mais coeso no sentido da ordem das cenas. Você consegue perceber quando o filme foi feito com pressa, e esse com certeza foi. Isso é triste porque é o primeiro filme de uma super-heroína da Marvel e ele não recebeu o mesmo zelo e o mesmo cuidado que todos os outros receberam. Uma pena. Eu espero que o segundo filme seja melhor. Em terceiro é o do Homem de Ferro. Esse primeiro filme eu vou colocar em Assista em Casa mesmo também. Eu esqueci o quão arrogante e sem educação o Tony era antigamente. Eu não consigo ignorar o fato de que por anos ele fazia parte do comércio de armas e indiretamente ajudou a fundar guerras no Oriente Médio e a propagar o imperialismo estadunidense. Que bom que ele acordou pra vida, sabe? Ótimo, ele só precisou ser sequestrado e quase morrer. O Tony é muito motivado por aquilo que o afeta pessoalmente, não só no sentido de família e amigos, mas no sentido de só ajudar quando ele sente a dor na própria pele. E uma das únicas vezes em que ele não agiu dessa forma foi em Ultimato, no último filme, quando ele ajudou os Vingadores a viajar no tempo, mesmo a sua família já estando sã e salva. Mas amamos um arco de redenção, não é mesmo? Ok, o próximo filme é o segundo Homem de Ferro. O segundo filme é que nem quando você tem que entregar um trabalho de faculdade de 10 páginas, só que você consegue completar ele com 4. Aí você começa a encher linguiça e a colocar coisa que já foi falada antes e que não precisava estar ali mais. Sem contar que esses foram um dos piores vilões de toda a Marvel. A construção de história do herói vilão nesse filme especificamente foi muito, muito fraco. Eles basicamente reciclaram a mesma coisa que foi feita no primeiro filme. Um bom vilão é aquele que consegue tirar algum tipo de emoção do telespectador só pelo fato dele existir, dele estar ali. E esse foi um dos vilões mais fracos que eles tiveram. O próximo filme é o Incrível Hulk e esse vai direto pra cá. Eu falei que não haveria nenhum filme nessa categoria, né? Tá, vamos seguir em frente. Quero gastar tempo com esse não. Foi horrível mesmo. Próximo. Ok, próximo é o primeiro filme do Thor. Cadê ele? Aqui. Nós podemos fazer um paralelo entre a evolução do Tony e a evolução do Thor. Porque, essencialmente, eles são o mesmo tipo de personagem no início, antes de eles, tecnicamente, virarem super-heróis. Porque Thor já era um deus, mas enfim. Porque eles tiveram as mesmas características falhas,
porém em dois sistemas completamente diferentes. Ambos eram arrogantes, imaturos, que precisavam sofrer e sentir a dor na própria pele para poderem aprender e evoluir como personagem e entender a consequência de seus atos. Ambos são os produtos ideais dos sistemas sociais em que eles fazem parte. O Tony é o produto ideal de um sistema capitalista, enquanto o Thor é o produto ideal de um sistema monárquico. Se Thor tivesse nascido em um sistema capitalista, ele seria o Homem de Ferro e vice-versa. Não no sentido de, porque, Deus, ele é um Deus com poderes mágicos, mas no sentido de a sua representação simbólica. Com o Thor, há um certo distanciamento, porque nós não estamos vivendo sobre os mesmos sistemas sociais. E essa irrealidade cria uma relação saudável entre o ídolo e quem idolatra. Já com o Tony, não há esse distanciamento, porque, obviamente, estamos inseridos no mesmo contexto. A idealização de cada um tem consequências diferentes, porque parte do ponto de vista do contexto sociopolítico de quem está idolatrando. E é isso. Tá, o próximo filme é o primeiro Vingadores, e ele vai direto lá pra cima. Eu amo esse filme. Eu amo o primeiro filme dos Vingadores, ele é perfeito. Eu não sei se faz muito tempo que você não assistiu a esse filme, então talvez você tenha esquecido da excelência, ou se foi ao contrário, se você já assistiu tantas vezes e já enjoou. De cara, a gente pode falar que Loki é um excelente vilão, ele tem uma história de fundo extremamente bem desenvolvida, ele é super carismático, tem sua motivação e seus poderes são úteis e prestam pra alguma coisa. A gente vê os heróis todos juntos pela primeira vez, eles se conhecendo, aprendendo um sobre o outro pela primeira vez. Primeira vez que a gente vê o Hulk sendo interpretado pelo Mark Ruffalo. Nostalgias à parte, esse é um dos melhores da saga inteira, sem um pingo de dúvida. Próximo filme é o segundo filme do Thor. Cadê ele? E ele vai pra quarta-feira. Esse aqui vai ser breve. A única coisa boa sobre esse filme foi o Loki. E foi também legal a gente aprender pela primeira vez sobre as joias do infinito. Mas tirando isso, o próximo filme é o terceiro filme do Homem-Aranha e eu fiquei em dúvida se eu queria colocar ele na terceira ou na quarta. Por enquanto eu vou deixar ele aqui, mas eu posso mudar de ideia. Eu gostei da mensagem de que a maior parte dos terroristas e a maior ameaça da nação são muitas vezes os próprios cidadãos. E finalmente foi aqui que a gente viu o Tony com sua maior maturidade. Foi importante no terceiro filme a gente aprender sobre a saúde mental dele e vivenciando as experiências pós-traumáticas que o ataque de Nova York teve sobre ele. Porque se você for parar pra pensar, o Homem de Ferro é o único que não está acostumado a sempre estar em conflito. Dos 6 Vingadores que estavam lutando naquele dia, Natasha e Clint são literalmente treinados para isso. Capitão América é um capitão de guerra. O Thor é um deus que constantemente fica em conflito e em guerra com outros planetas ao redor do universo. O Hulk é o Hulk. Então, entre todos, o Homem de Ferro é o único que não está acostumado com esse tipo de situação. E foi interessante ver as consequências dessas experiências. E pra terminar, só pra falar dos filmes do Homem de Ferro no geral, eu não gosto de nenhum dos vilões. De nenhum dos 3 filmes. Em filmes de super-herói, o vilão tem que ser tão importante quanto, se não mais importante, dependendo da situação, do que o herói. É aquela coisa do paradoxo de qual a graça do paraíso se não tiver um inferno, qual a graça da alegria se não tiver uma felicidade, qual a graça de um super-herói se não tiver um vilão à sua altura. E é justamente isso, não há, nenhum dos 3 filmes não tinha nenhum vilão à altura. Se você olhar os vilões dos outros heróis, dos outros filmes que eles tiveram, entre os 6 originais, vamos focar no Capitão América, no Homem de Ferro e no Thor, porque são eles que mais receberam filmes, mais receberam dinheiro, mais receberam marketing, exposição, são eles os 3 grandões de toda a Marvel. Vamos comparar os vilões dos Homens de Ferro com os vilões dos outros filmes. O Thor tem o Loki, ponto, e o Capitão América tem o Soldado Invernal, que na verdade é mais pra anti-herói do que vilão, mas enfim. E também tem a Hydra. E eu sei que, tecnicamente, a Hydra é vilão de diversos, mas se tiver que focar em um, seria mais com o Capitão América mesmo. Agora, me fala em um vilão icônico do Homem de Ferro. O vilão do terceiro filme é ridículo. Foi literalmente, mas o Tony foi mó sem educação comigo há 13 anos atrás. Vou criar uma coisa que pode acabar com ele e provar que ele está errado. Foi por isso que eu até gostei do fato de ter sido o Homem de Ferro que estalou os dedos no final de Ultimato. Porque, finalmente, ele teve um antagonista competente. Próximo filme é Capitão América e o Soldado Invernal. E achei, ele vai lá pra cima também. Ok, Capitão América e o Soldado Invernal
é um dos filmes mais importantes da Marvel. Discute com a sua mãe. É aqui onde a gente descobre que a Hydra tá infiltrada na SHIELD. É aqui onde é revelada a identidade do Soldado Invernal. É aqui onde o Steve vê a Peggy antes dela morrer. Você literalmente não pode desviar os seus olhos da tela por mais do que 30 segundos, porque senão você vai perder uma informação importante. Não há nenhum enchimento de linguiça. Cada segundo é importante. Se você tivesse um amigo ou uma amiga que nunca assistiu a nenhum filme da Marvel, não sabe nada sobre e quer começar a assistir, porém não ter paciência de assistir aos 23 filmes e virasse pra você e falasse: me fala aí uns 5 filmes aí só pra eu assistir, me fala aí os mais importantes, esse filme tem que estar nessa lista, sem um pingo de dúvida. Ok, eu vou falar sobre os filmes do Guardiões da Galáxia ao mesmo tempo. Não é minha turma preferida, eu fico com uma preguicinha quando eu tenho que assistir os filmes, principalmente o segundo filme. Nossa, eu achei pelo menos que o primeiro adicionou alguma coisa sobre a conversa no geral, sabe? Sobre as joias do infinito. Vou colocar o primeiro filme aqui em Assista em Casa e o segundo filme em quarta-feira. Eles são engraçados, é divertido. Eu só achei o segundo filme um pouco inútil. Pelo menos o primeiro filme adicionou algo na conversa. A gente viu o Thanos dialogando com alguém pela primeira vez. Porque a gente já teve uma cena pós-créditos do Thanos antes, se eu não me engano, foi em Thor. Só que não mostrou ele conversando com ninguém. Aqui foi a primeira vez que a gente viu o Thanos por quem ele realmente era. Próximo filme é Era de Ultron, o segundo filme dos Vingadores, e eu vou colocar na segunda categoria. Eu tenho tanta coisa pra falar sobre esse filme. Foi aqui que eu parei pra perceber o quanto que as nossas opiniões podem mudar com o tempo. Eu sempre tive o pensamento de que esse filme não era bom por algum motivo. Pra mim esse filme era o mais entediante dos Vingadores e não era muito legal. Mas a verdade é que eu só não entendi as referências. Voltando atrás e assistindo, principalmente agora que eu assisti a história completa e que eu entendo tudo, eu consegui entender 100% do filme e absorvê-lo de uma forma que eu não conseguia antes. E esse filme não é ruim, eu não sei o que estava na minha cabeça. A gente pode discutir o fato de que o Ultron nunca teria sido criado caso Tony tivesse ido buscar terapia. Porque ele cria máquinas como uma distração para não ter que lidar com seus traumas. E como consequência, um país inteiro foi destruído à toa. O que resultou em mais traumas. E aqui também pela primeira vez que a gente ouviu alguém falar a palavra Endgame e a gente ouvia a palavra Wakanda. Eu assisti a um vídeo que explicava uma ideia e eu concordei absolutamente com tudo que a mulher falou naquele vídeo. Basicamente, nesse filme, o Quicksilver não deveria ter morrido. Quem deveria ter morrido era o Clint. Porque se a gente for parar pra lembrar, o Quicksilver morreu tentando salvar a vida do Clint porque ele estava tentando ajudar um menino a ser salvo, enfim. Naquele momento, ao invés de ter sido o Quicksilver que morreu, tinha que ter sido o Clint. Foi uma grande perda de potencial, velho, porque pensa comigo, lá na frente, lá em Ultimato, não fez muito sentido o Clint e a Natasha ter ido para aquele planeta para pegar a Joia do Infinito, porque em comparação, eles são os Vingadores mais fracos. Não faz o menor sentido. Teria feito mais sentido se fosse, sei lá, o Hulk e a Natasha. Porque nesse caso, pelo menos alguém teria superpoderes. Porque naquele momento, ninguém sabia que você precisaria sacrificar alguém que você ama, certo? Então, a ideia do vídeo era, basicamente, ao invés de mandar o Clint e a Natasha para aquele planeta, o Clint iria morrer em 2015, em Era de Ultron, e quem iria para o planeta era a Wanda e o Quicksilver. E era lá onde o Quicksilver iria ter que morrer. Porque aí não atrapalharia a narrativa da Wanda em WandaVision, porque ela ainda estaria sofrendo com o luto do seu irmão, ela ainda estaria sofrendo com a morte do Visão de umas 3 vezes. Sem contar que simplesmente seria uma história melhor. Faz muito mais sentido 2 pessoas com superpoderes irem pro planeta para resgatar a joia do que 2 humanos que nem usaram capacete para respirar. Não sei como que estavam respirando naquele planeta. Enfim, acho que a essa altura do campeonato esse era o menor dos problemas. Sem contar que daria certo também aquela coisa de perder quem você ama, porque ela estaria perdendo um irmão. Foi muito potencial perdido o Quicksilver ter morrido em 2015. Mas eu sei que havia um conflito entre a Fox e a Marvel por causa dos direitos autorais. Sem contar que hoje em dia, em pleno 2021, ninguém tá nem aí mais pro Clint. Você poderia argumentar que no início, antigamente, quando eram apenas os 6 originais, ele e a Natasha tinham alguma relevância. Mas desde que a Marvel entrou na fase 3 e 4 e apareceu esse tanto de personagem novo, Pantera Negra, Homem-Aranha, Capitã Marvel, Doutor Estranho, ele não tem mais a mesma relevância que ele tinha antigamente. E sem contar que no filme A Era de Ultron havia muito o destaque do personagem, porque mostrou pela primeira vez que ele tinha família, que ele tinha filhos. Então se ele tivesse perdido a sua vida
naquele filme o personagem iria terminar com alguma relevância. Eu acho que até os diretores sabiam disso, porque entre o Clint e a Natasha, eles escolheram matar a Natasha, porque eles sabiam que a carga emocional que a Viúva Negra tem com a audiência era muito maior. Próximo filme é Homem-Formiga. Eu gostei mais desse filme quando eu assisti ele pela segunda vez, mas enfim, tirando isso, colocar ele aqui na terceira categoria. Próximo filme, que é Capitão América Guerra Civil. Se você me perguntar qual lado é o mais forte, eu teria respondido o do Homem de Ferro. Agora, se você me perguntar qual lado está certo, é o do Capitão América. Eles não deveriam ter assinado aquele contrato, porque eles iriam perder toda a sua autonomia e iriam virar fantoches do governo. E a gente viu nos filmes seguintes que o acordo não foi nada mais do que uma dor de cabeça. Eu entendi as intenções do Tony, porém a forma como ele queria realizar essas intenções não iria funcionar. Eu acho que ele estava muito motivado pela culpa. E não que isso não seja uma motivação digna, mas isso acabou por ofuscar muito o seu julgamento. Imagina só que toda hora que você quiser fazer uma coisa, você ia ter que pedir autorização do governo. Até passar por aquela burocracia toda, aquela papelada, ninguém tem paciência pra isso, ninguém tem tempo pra isso. O Capitão América estava certo quando ele disse que os heróis são melhores quando não estão vinculados a um governo. E é um pouco irônico ele falar isso quando ele tem a estampa dos Estados Unidos no seu peito, mas tudo bem. Próximo filme é o primeiro Homem-Aranha. No último filme, Guerra Civil, o Visão falou uma coisa que é muito pertinente para esse filme em específico. Desde quando o Tony anunciou que ele era um Homem de Ferro, muitas coisas e muitas pessoas com poderes supernaturais começaram a aparecer. E uma coisa acaba incentivando a outra. E eu acredito que isso também é válido para vilões. Se você for parar para analisar, grande parte dos vilões dos filmes da Marvel são pessoas normais que de alguma forma foi afetada negativamente pelos Vingadores. Seja que perdeu alguém que eles amassem, seja ter sua vida destruída por causa do caos e a destruição da cidade, enfim. Justificativas muito boas para se tornar um vilão e mostrar a realidade dessas pessoas, porque mesmo o Tony dando todo o auxílio financeiro para reparação da cidade e despesas médicas, tudo isso, quem vai estar lá tendo que literalmente catar os pedaços do chão e reerguer a cidade de novo são os próprios moradores. E esse filme mostrou isso. Eu amei o vilão desse primeiro filme, ele foi excelente. E eu vou colocar o filme na segunda categoria. Próximo filme é a Pantera Negra. Eu acho que para um vilão ser bom, você tem que concordar pelo menos um pouquinho com ele. Tipo, eu entendo que você é do mal, são crimes e você vai pagar pelo que você fez no final. Mas eu entendi, sabe? Eu vi a sua linha de raciocínio, sabe? Deu pra entender. Tipo assim, eu não concordo ser do mal, mas eu tinha, sabe? Ele vai ficar na categoria Vibranium, porque, né, óbvio, eu até deixei o quadradinho roxinho pra combinar. Eu tô curiosa pra saber o que eles vão fazer no segundo filme, agora que o Chadwick faleceu. Próximo filme é do Doutor Estranho. Eu já vou colocar ele direto aqui na segunda categoria. Eu não tenho muito o que falar sobre esse filme, que já não foi falado antes. Os efeitos especiais, perfeito. A Joia do Tempo, perfeito. Benedict Cumberbatch, homem branco, mas mesmo assim, interpretou muito bem. Enfim, ótimo filme. Próximo, o terceiro filme do Thor. Eu gostei que nesse filme a gente finalmente pôde ver uma redenção real do Loki, porque a única coisa que ele queria era se sentir parte da família e sair da sombra do irmão. Claro que isso não justifica todas as coisas ruins que ele fez no passado e todo o caos que ele criou, mas ele percebeu que a única coisa que impediu ele de realmente fazer parte da família era ele mesmo. Próximo filme é o segundo filme do Homem-Formiga, que é Homem-Formiga e a Vespa. Ele vai direto pra quarta-feira. Eu vou ser breve. Gostei do filme? Sim. Assistiria de novo? Não. Próximo. E chegamos nos 3 últimos filmes. Sobre Guerra Infinita, reassistindo ao filme, eu percebi uma coisa um pouco estranha. O Thanos, por anos, não sei quantos, talvez centenas, talvez milhares de anos, tentou pegar as joias do infinito, certo? E pelo jeito ele nunca conseguiu. Aí nesse filme, em questão de 4 dias, uma semana, ele conseguiu pegar 6. O que poderia ter sido feito é que o Thanos poderia ter pego 1 ou 2 anos antes, talvez em 2015, talvez em 2012, só para não ficar muito Deus Ex Machina. Ah, e outro detalhe, já se passaram 3 anos? Eu não quero ver ninguém mais defendendo o Quill, ele estava errado. Se não fosse por ele, eles teriam conseguido tirar a manopla. Há algo não tão legal sobre o filme também, que não consegue ser mudado devido à sua própria natureza, então não tem como eu julgá-lo por isso. São todos os personagens, todos os filmes, e não há como ter um bom desenvolvimento, uma coesão forte em um filme com 30 protagonistas.
É impossível. Próximo. Honestamente, esse filme é uma anomalia. Eu não sei o que fazer com ele, honestamente. Eu não posso julgar um filme inteiro de 3 horas somente baseado em sua batalha final. Foi uma batalha boa? Óbvio, né? Fez a gente gritar, chorar, fez tudo. Mas eu não posso ignorar as 2 horas que antecedeu. No aspecto bom, eu tive a impressão de que eles terem voltado para momentos do passado dos outros filmes foi uma forma de tributo aos fãs, como uma despedida. O Thor vendo a sua mãe, a Gamora do passado, os 2 Capitães Américas, foi legal. Agora, já nas partes não tão legais, eu não posso, em sã consciência, colocar esse filme em Vibranium, sabendo que foi um rato que salvou o universo. E o fato também de que eles usaram um rato de verdade, eles nem foi efeito especial, eles contrataram um rato treinado, um rato de verdade para gravar a cena. Ou seja, eles só não gostaram da cena, eles gostaram tanto que eles contrataram um rato de verdade. E você quer que eu leve esse filme a sério como? Tem um debate também girando em torno da história do Capitão América e o fato dele ter voltado no tempo. E eu estou muito em cima do muro em relação a essa conversa porque eu concordo com os 2 pontos de vista. Por um lado, muitos falam que eles não gostaram do fato do Steve ter voltado no tempo porque ele essencialmente abandonou o Bucky e estragou toda a evolução que a Peggy teve depois que o Steve foi embora. Ela já teve uma vida, ela conseguiu seguir em frente, ela teve família, ela teve filhos, ela teve uma excelente carreira. A gente viu isso nos últimos filmes. Sem contar que ele e ela já se encontraram no presente e se despediram antes dela morrer. Aí no último filme aparece aquela cena dela trabalhando na SHIELD e tem uma foto do Steve em seu escritório dando a entender que ela nunca superou ele, mesmo sendo décadas depois. O que vai contra tudo aquilo que foi feito nos filmes anteriores. Eles estão, reabrindo algo que já foi lacrado. Sem contar que o Steve colocou sua vida tantas vezes para salvar a vida do Bucky. Durante a minha maratona, eu anotei, eu fiz uma lista de todas as vezes que o Steve colocou sua vida em jogo para resgatar o Bucky. E foram 7 vezes. Não foi uma, não foram 2, foram 7 vezes. E você quer me dizer que quando ele finalmente conseguiu recuperar, quando o Bucky finalmente tá bem, ele simplesmente vai abandoná-lo e ir embora? Eu sei que eles precisaram sumir com o personagem do Capitão América. A história dele acaba por ali. Eu sei que o contrato com o Chris Evans estava acabando, eu sei. Mas essa foi a melhor ideia que eles tiveram? Você está basicamente abrindo uma história que já teve uma conclusão. Por outro lado, tem a discussão de que Steve e Bucky são 2 pessoas completamente diferentes. Enquanto o Steve ficou essencialmente dormindo em coma por 70 anos, ele não viveu durante esse tempo. E quando ele acordou, ele não tinha mais amigos, não tinha mais família, não tinha mais casa. Ele precisou resgatar o seu único lar que ele tinha. Então, por isso que ele voltou para o passado. Já o Bucky, ele viveu durante esses 70 anos. Mesmo ele estando sob a lavagem cerebral, ele estava ativo, ele lembra de tudo. E se tem uma coisa que ele quer fazer agora, é seguir em frente e deixar o passado no passado. Grande parte do tempo de ambos os personagens foram roubados deles, porém de formas opostas, e isso influencia o que cada um quer para sua vida hoje. Existem 2 coisas que fazem o Steve se sentir em casa, que é estar em guerra e estar no passado. A guerra acabou, então isso pra mim só mostra que eles não sabiam o que fazer com o final da história do Capitão América, então eles inventaram qualquer coisa, porque senão eles nunca teriam lacrado uma caixa que eles iriam querer abrir no futuro, sabe? Eles estavam desesperados tentando achar uma saída e deu no que deu e cá estamos nós hoje. Eu pessoalmente gostei muito mais de Guerra Infinita do que de Ultimato, porém está à sua altura, então eu vou também colocar o filme na segunda categoria. E por último, tem o segundo filme do Homem-Aranha, que não foi tão bom quanto o primeiro. O Mysterio é um vilão super fraquinho, Jake Gyllenhaal não conseguiu fazer o papel de um vilão convincente, eu não consegui levá-lo a sério. Enfim, acho que acabamos. Esse é o resultado final. Eu vou deixar o link dessa página, caso você também queira fazer o seu ranqueamento. O que você faria de diferente? Quais são os seus Vingadores preferidos? Os meus são a Wanda, o Doutor Estranho e o Bucky. E quer saber? Eu tô muito confiante na minha lista. Eu gostei bastante. Talvez eu mude de opinião ao longo do tempo, mas por hora eu gostei bastante da forma como ela está hoje. E esse é o final desse vídeo. Eu vou descer, comer o restinho de ovo de Páscoa que ainda tem na geladeira. E até mais. To get help. What? Get help. No. Come on, you love it.
I hate it. It's great. It works every time. It's humiliating. Do you have a better plan? No. We're doing it. We are not doing Get Help. Get help!